Muito boa noite a todos. É uma satisfação, uma alegria muito grande retornar à querida Colônia. Aqui foi o local que a gente iniciou as nossas vidas, eu e minha esposa, um coração amado, e que Jesus nos abençoou com a vinda dos filhos. Hoje somos já avós, e a alegria muito grande de estar retornando, vendo minha mãe, minha irmã, todos os meus familiares, e principalmente vocês, o carinho que a gente gosta e quer por essa terra tão querida. Mas ainda tivemos há pouco tempo um jantar dançante de recepção em prol ao Hospital do Câncer. Que alegria imensa estar com os amigos, aos colegas de escola. Foi uma satisfação muito grande. E hoje renova essa satisfação. E é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Sobre o bom ânimo que devemos ter em nossos corações a enfrentar as dificuldades que a vida nos carece, nos propõe. São problemas advindos, são coisas que vêm ao nosso encontro para que nós, fortalecidos na fé, emanados com o irmão maior, o Mestre divino que esteve junto a nós, possamos nos fortalecer para galgarmos a nossa caminhada e cumprirmos os nossos deveres. Não só os deveres para com o plano Terra, que é obrigação nossa, porque nós somos co-participantes da evolução do nosso planeta, mas mais ainda, nós temos os compromissos advindos do plano espiritual, porque nós viemos do plano espiritual, estamos com a benesse de Deus, Pai misericordioso, nos dá a oportunidade de estarmos reencarnados hoje, para vivenciarmos esse momento que nos eleva, que nos faz com o coração aberto. E nos fala hoje, o estudo da noite que vem propor para todos nós, é sobre o bom ânimo que devemos ter. Porque tristeza advém a qualquer momento, mas nós temos que fortalecer a nossa fé, buscando o alimento para a nossa alma. E ele nós nos encontramos no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, que é claro e notório que vindo do plano espiritual diretamente a nós, sem qualquer intervenção do homem. Kardec apenas codificou o que ele fez, organizou o que o plano espiritual trouxe a nós. Então não é aquelas religiões que vêm colocando conotações particulares ou que favorecem, colocando dogmas ou outras coisas. E sim, se faz presente para fortalecer e dar condições de nós sejamos humildes, pacienciosos e fortalecidos na fé. Então a fé é raciocinada, nós temos razão por que aquilo está nos acontecendo. Nós temos uma resposta imediata, nós vamos no livro dos Espíritos, tem um manancial de esclarecimento das perguntas e respostas que nos esclarecem em todos os sentidos da nossa vida, seja no plano físico, seja na ciência, na filosofia e principalmente na religião, que nos religa ao Criador. Então, o livro Boa Nova, que nós vamos comentar e fala principalmente desse assunto, ele foi psicografado pelas mãos beneplácitas de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que editou é Humberto de Campos, aquele que escreveu e editou também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa obra é uma obra que eu acredito que deveríamos estudar, porque ela fala dos bastidores que o Cristo vivenciou com os seus discípulos. Aquilo que ele vivenciou no íntimo junto aos seus discípulos. E falou claramente que nós precisamos retornar à vida quantas vezes for necessário para a nossa própria evolução. Fala do perdão que devemos ter para com os nossos semelhantes, para cessar esse elo de idas e vindas, porque Moisés fala olho por olho, dente por dente. Jesus vem falar do amor. E as leis de Deus estão todas elas assentadas na lei do amor. Deus, Pai misericordioso, nos dá essa benesse. Tanto é que certo jovem procurando Jesus, atormentado pelas tribulações da vida, e dadas suas fraquezas, pergunta ao mestre, quando os evangelistas, qual o meio que ele tem para se salvar. E Jesus, colocando-lhe a destra ao ombro, e fala claramente: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento,
e o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e terás o reino de Deus. E esse livro vem falar da fundação do reino de Deus, que Jesus chegou a dizer quando falava em parábolas, porque não falava diretamente, ele sempre falou publicamente em parábolas, dando conhecimento das coisas que existiam na época, elucidando o povo a vinda a conhecer o reino de Deus. Ele viria fundar, e esse reino ele funda aonde? Para ser instituído no coração dos homens, para estar em nosso coração. Por isso que ele falou com toda clareza: vinde a mim todos vós que estáis em aflição e sobrecarregados. Falando isso, que eu vos aliviarei. Ele dá dando clareza do acolhimento que Jesus nos faz, buscando esse acolhimento para dentro. Então vem a benesse de Deus, de Jesus. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, vê a delicadeza da sua colocação, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O caminho que ele nos dá, aquele que impregnou-se do conhecimento de Jesus, leva o seu espírito às alturas e enfrenta todas as dificuldades que o mundo nos impõe com certa leveza de alma, porque ele tem conhecimento. Por isso que ele frisou bem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos dá ampla liberdade nos nossos corações. E a doutrina que nós estamos falando, à luz dessa doutrina benéfica que Kardec reuniu a nós, nos traz plenos esclarecimentos da vida, do plano espiritual, da vida que temos agora e para onde vamos. Dá o pleno conhecimento que fora da caridade não há salvação. Esclarece claramente que é o amor que nos leva e nos salva, praticando esse bem que todos têm as condições de praticá-lo, independente de raça, categoria, situação, todos têm a oportunidade de fazer. André pergunta nesse livro a Jesus sobre a fidelidade, quando Jesus expõe sobre a fidelidade que devemos ter para com o Criador. E quando estiver doente, quando estiver sem a visão, como é que eu vou ser fiel em levar a conhecimento? Jesus põe a todo, se faltar a visão e a audição, terás meio de pegar o teu arado e seguir adiante. Nunca lhe faltará a oportunidade, mesmo que falte as pernas, o meio de locomoção, terás a paciência de mostrar a tua fidelidade e a tua resignação ao Criador. Então, as benesses que nos fortalecem para todos os instantes da nossa vida. Então, vocês vão me perdoar que eu vou fazer algumas leituras que fazem necessário para o bom entendimento do estudo que nós fazemos na noite de hoje. Nos esclarece que Humberto de Campos, através do apóstolo Marcos, do evangelista Marcos, que dizia: sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Essa é a menção maior desse livro da Boa Nova. A boa notícia que Jesus nos dava é implantar e fundar nos corações dos homens o reino de Deus. Esse reino de amor que deve estar fundado no coração de cada um de nós. Ele vem em uma época em que tudo já é preparado pelo plano espiritual. Uma época que o Império Romano já estava mais, como se diz, mais aceito, mais cordial, não estava tanto naquelas coisas de orgias, as coisas que ocorriam na época, já era um plano melhor, que na época estava, Jesus passa a levar a sua mensagem, era dominado por Tibério, que estava à época à frente. E na Palestina estava o seu procurador na época, era Pôncio Pilatos, que estava ali a domínio do Império Romano, dominando a região. E Jesus, na época, já chegando, após ele ter contido presente junto ao precursor, que é João Batista, que veio antes, ele vem nos dar, inicia sua pregação nos princípios dos anos 30, quando ele procura estar junto a João Batista no deserto. Depois ele volta, chega seguindo Jericó para Jerusalém, e ali
ele fica ao redor do templo, e quando ele é avistado pelos sacerdotes da época, e pelo seu porte físico, a sua beleza física, seu porte galileu da época, né, se prestava, Jesus é visto por um deles e lhe chama a atenção. É um dos sacerdotes que recebia depois o seu julgador implacável, Haná. E Haná chega até ele e pergunta: que fazes aqui, Galileu? E ele responde: estou aqui para fundar o reino de Deus. E continua esse diálogo com Haná, e ele expõe: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então ele vem implantar nos nossos corações o reino de amor, o reino de Deus, porque ele está todo ele assentado no amor. E ele fala ainda que como seria possível ele implantar, quem seriam os seus discípulos, se ele estava sendo mandado por algum príncipe, alguma coisa. E Jesus responde: não, meus companheiros vão chegar em todos os lugares, responde o mestre com humildade, seriam todos aqueles. E ele vai convocar os seus discípulos, os seus seguidores, aonde? Na redondeza de Cafarnaum, logo perto do lago de Genezaré de Tiberíades. É ali que ele vai renovar e buscar, convocar os seus discípulos. E no dia seguinte ele já chega e já se aproxima de um deles e leva ao conhecimento. Simão e André, filho de Jonas, vêm por parte de Deus e convidam a trabalhar pela instituição do reino na terra, e pelo reino na terra. Eles aceitam de imediato, tendo visto que já viram as mensagens, já haviam visto as mensagens como essa que havia dado. Depois, no dia seguinte, ele convoca que seria o apóstolo Mateus, que é Levi, o cobrador de impostos, né, que cobrava impostos a tributo de Herodes. Ele pergunta e fala: não queres recolher os impostos, ou recolher comigo os bens dos céus? E convoca Levi, o acompanha. Então você vê que são todos simples, pessoas simples que se fazem o reduto daqueles seguidores do mestre. Se aproxima também, passando de um e outro, sempre fazendo as pregações ao lado do lado. Ele confronta com os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e chama também os dois convocando para a implantação desse reino na terra. Salomé, mãe de Tiago e João, quando vê, fica meio com o pé atrás, porque viam-se no mestre a vinda, esperavam um Messias que libertaria o povo hebreu dos domínios do povo romano. Então esperava, e ela acreditava que ele estava convocando para um novo reino, convocando aquelas pessoas para fortalecer essa implantação desse reino. Se acreditava no reino da terra, e não esse verdadeiro reino que Jesus traz aos nossos corações. Tanto é que ela chega no dia e pede a Jesus que se pudesse assentar seus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda no seu trono. E Jesus faz aquela séria indagação: será que eles estão aptos a beber o meu cálice? E ele fala que o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas, e reporta sobre o cálice: o trabalho é árduo e é o meu gozo. O sofrimento é o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Porque tenha confiança, tudo ele já sabia. Já veio com essa colocação, já sabia que teria que passar por essas dificuldades, que o seu reino não seria fácil de ser implantado, dada a circunstância do plano terra, de provas e expiações. Tinha pleno conhecimento, ele veio já com essa missão de aqui implantar esse reino em nossos corações. E uma das suas pregações junto aos seus discípulos, ele se reporta dizendo, com esclarecimento, ele diz: há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transformam em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito,
que em todo bom combate pousar o pensamento no seio amoroso de Deus. Então, não é que nós ficarmos padecidos e tal. Nós temos que estar na luta diária, do dia a dia, combatendo não os outros, mas combatendo a nós mesmos as nossas imperfeições, não julgando os outros, verificando em nós, buscando o perdão para as ofensas que nós recebemos, mesmo daqueles que nos querem mal, nos expõem nessa, para que nós nos modifiquemos esse olho por olho, essas indas e vindas. O que nós temos que perdoar, mesmo daqueles que nós nos sentimos que foram nossos algozes, porque aqui ninguém é vítima. Nós ficamos com milímetros disso ou daquilo, mas ninguém é vítima de nada. Nós estamos aqui resgatando situações que nós mesmos plantamos. Não venhamos nós nos fazendo de vítima do que nos aconteceu. Nós temos a plena liberdade das nossas ações. Ninguém está desamparado entre nós. Todos nós temos um espírito protetor, anjo guardião, assim como quiserem. Temos espíritos familiares nos envolvendo, que são oportunidades que os protetores nos dão, a nos guiar, a nos orientar, a nos nortear nos nossos caminhos. No entanto, eles influem para o nosso bem. Quem deve colocar e distinguir, fazer isso ou aquilo, somos nós, pelo nosso livre-arbítrio. Quando nós nos afastamos, eles nos deixam cair e tal, porque sabem que nós um dia retornaremos ao campo do bem. Ninguém está. Nós podemos ficar estacionados em determinadas existências, mas, no entanto, a nossa determinação é o progresso. Nós não vamos atravancar esse progresso de forma alguma. E os discípulos indagam de Jesus, Senhor, então o teu evangelho será bom para todos? Uma indagação que faz. Ele diz: a mensagem da boa nova é excelente para todos, contudo nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Então nós é que temos que ter essa renovação. Por isso que muito a doutrina nos fala que o bom cristão, o bom espírito, se vê pelas forças, por aquilo que ele se compõe no seu dia a dia, na sua renovação, na prática desse amor do contínuo que se chama caridade. Bem colocado antes, que fora dela não há salvação. Como é essa salvação? Não é que alguém vai nos pegar e tirar. Essa salvação se constrói a cada dia da nossa existência, com a oportunidade que nos é dada a cada dia. E nos fala também que nós devemos alegrar-nos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. Compreendendo a sabedoria, nos convoca para completá-lo, edificando seu reino de ventura sem fim no íntimo dos nossos corações. Então, é o íntimo que nos tem que colocar, suplantar, plantar dentro de nós esses ensinamentos. E o Evangelho é um manancial maior de amor que nos traz a reflexão, nos traz o compromisso. Muitos advêm a doutrina espírita, é igual aquela plantinha que aquela semente se colocou, o espinheiro abafou, ou a outra que caiu em terra com pouca terra, solo pedregoso, veio o sol e logo já combateu e as suas raízes não tiveram meio de elevar a planta. Por quê? Vem os compromissos que a doutrina nos chama. Ela não nos cobra nada, mas na verdade, a hora que eles enfrentam essas vindas e vindas, essa renovação, essa firmeza maior da misericórdia de Deus, que é a reencarnação, se põe atrás, porque a lei é certa. O céu e o inferno, o livro das obras básicas, é o código divino que nos dá o esclarecimento correto da lei de causa e efeito. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então é correto as colocações que o mestre nos dá. E ele explana a Zebedeu também,
esposo de Salomé, sobre esse reino. Ilumina Zebedeu, porque ele era seguidor das doutrinas do segmento mosaico. E ele tem pleno esclarecimento, porque Jesus lhe fala ao final: temias a Deus, agora amas. Estava perdido no raciocínio humano sobre a lei, agora tem no coração a fonte da fé viva. Porque Jesus explana a Zebedeu dizendo: Jesus lhe revela o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, como expressão de bondade sempre nova. E aí o velho pescador chega até a ajoelhar à presença do Mestre. E Jesus lhe diz assim: levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Então, vem nos trazer mais uma vez esse bom ânimo que devemos ter em nossos corações. E vamos adiantando, fala sobre os discípulos, a reunião de todos eles. E uma coisa que deixa bem claro é a fidelidade a Deus que nos espera. Nós devemos ser fiel, porque Deus, mesmo nós o conhecemos, Ele já nos criou, mesmo antes nós o conhecemos, Ele já nos amava, quer o nosso bem, e nos deixa ao legado de quem, de cada um de nós, ao bel prazer da nossa liberdade de ação, para que nós busquemos esse caminho. Todos nós, explica a doutrina, criados, simples e ignorantes, temos ascensão à perfeição. Chegaremos um dia a essa perfeição tão sonhada. O plano passa por essa situação evolutiva também, de expiações de provas para o plano regenerador. Estamos corretíssimos, temos que buscar nos animar. Por isso que eu venho falar hoje sobre essa vontade, essa coisa motiva do Evangelho, que nós tenhamos um bom ânimo para vencermos, não os outros, e vencermos a nós mesmos. Essa fidelidade nos fala que na casa de Deus a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde os primeiros dias, ainda não o conhecíamos, e já ele nos amava. Então, é a oportunidade maior. Fala-nos aqui dessa parte da fidelidade, daquele relato entre a Bíblia. André pergunta dele quando está naquela situação, mesmo sem ter condições, igual o relatei um pouco antes: todos temos condições de praticar e sermos fiel a Deus, dada a circunstância que nos encontramos. A situação que encontramos hoje é a oportunidade para que nós sejamos fiéis a Deus. E vem para a parte principal, para dar o contexto que estamos falando, sobre a parte que reporta sobre o bom ânimo. O apóstolo Bartolomeu era um dos que mais frequentavam as pregações de Jesus ao lado do lago de Feliz. Sempre assíduo, compenetrado, vindo de Canaã, era de família que seguia a pesca da época nas regiões, e ele, convocado por Jesus, deixa seus familiares. Os irmãos se revoltam contra ele, porque não entendi. O pai, naquela época, o filho formado, na hora de dar o lucro e trazer para casa, ele deixa para seguir Jesus, vendo aquele ensinamento e tal. E aquilo lhe trazia profundas tristezas em seu íntimo. Jesus sempre o encontrava, às vezes, em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso então que Jesus, num dia que Simão Pedro, junto com seus familiares, cuidava dos seus afazeres domésticos, o mestre se aproxima de Bartolomeu, e esse exclama timidamente que não saberia explicar que ele se reporta ao mestre o porquê de minhas tristezas amargurosas. Eu não sabia esclarecer o porquê ele sentia, mas estava no seu íntimo. Só sei que o vosso Evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações além e nas alturas. Quando esclarecesse que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra.
pois aqui o selo do mal parece escurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E Jesus, naquela bondade, brandamente, que fala com serenidade. A nossa doutrina, Bartolomeu, é a do Evangelho da Boa Nova. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, aquilo que ele estava dando era para produzir alegria no Senhor. Faz bem conservando a tua esperança em face aos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estender um dia aos corações que morreram na terra. Então o reino dele está implantado e suplantado entre nós. Acho então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma dos povos. Então eu tenho que florescer o Evangelho para depois frutificar nos espíritos dos povos. Então é todo o seu tempo. Primeiro o florescimento desse Evangelho para depois frutificar entre nós. Mas vem de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem é de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. E depois de uma pausa, de contemplar silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada perigosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã, as horas noturnas e serenas, são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem: na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é convite de nosso Pai para que semeemos a sua bênção sacrossanta. Então, o que ele quer dizer? Jesus estava falando ao seu discípulo naquele momento. Falando desse ânimo que devemos trazer na alma, e as dificuldades. Ele estava dizendo claramente, como Emmanuel, no livro Consolador, nos põe contemplativa: não há divisão entre o altar e o trabalho. Todo momento é instante para que nós trabalhemos no bem. O que é o mal? É uma infração às leis de Deus, o mal. E que existe o mal? O mal, na verdade, nos plana, é a ausência do bem. Nós deixarmos de fazer o mal, o bem na oportunidade que temos, já é um mal. Temos que ter essa convicção íntima em nossos corações, para suplantar verdadeiramente na prática, não é no ensinamento, na teoria, é na prática que vamos buscar essa renovação interior em nossos corações. Por isso que ele vem e explana categoricamente entre seus discípulos, falando claramente desse reino de Deus, daquilo que ele não falava publicamente, porque aqueles não estavam ainda amadurecidos para receber essa boa mensagem. Bartolomeu indaga sobre as situações, sobre os negócios, sobre as situações daqueles que se lucretavam, levavam vantagem, os comércios e etc., contra os seus irmãos. Ele falava, Jesus explicava diariamente que eles ainda não conheciam o que Bartolomeu estava conhecendo. Por isso que ele estava se avivando para o bem, tendo seu coração renovado, porque estava edificando em seu coração aquela lei de amor. E ele pergunta ainda, porque havia pouco que sua genitora havia partido e já se encontrava a sepultura, ele perguntou: não seria justo, mestre, a gente se entristecer quando perdemos o bem querido? Bondosamente Jesus fala: ninguém está perdido, porque nós todos somos filhos de Deus. O Pai não nos deixa ninguém. Tanto é que eu já comentei, todos nós temos, ninguém está desamparado, temos em nós a colocação de um espírito guia, um espírito protetor. Nós que deixamos levar, às vezes, temos espíritos simpáticos que nos conduzem ao bem, mas também nos conduzem ao mal. Depende da situação, como é que nós estamos em sintonia.
que nós estamos todos vivenciando em sintonia. Depende da parte que nós nos sintonizamos, nós nos encontramos. Ninguém vai deixar sair desse mundo hoje e voltar ao mundo espiritual, voltando de asinha, etc. Nós vamos voltar com aquele pensamento que trazemos hoje, com o modo de vida que temos hoje. Por isso que Jesus busca que fiquemos esse reino em nossos corações. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente forte sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. É isso que nós devemos ter, alegria, meus irmãos, para vivenciarmos esse mundo, modificar. E a maior da caridade, entendo eu, é o perdão. Tanto é que no enunciado da oração principal que emanou dos lábios do Mestre, ele fala: cabe agora caminho, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Para romper esse elo de perdão que nós devemos ter por aqueles que nos ofendem. Devemos perdoar até aqueles que nos querem mal. Buscar neles essa paz. Nós vamos conquistar o Evangelho de Jesus, edificando em todos os seus sentidos. E quero, para finalizar, falar dessa poesia suave que é esse Evangelho. Ele nos fala assim: olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. Está aí contigo a lição do desprendimento que devemos ter. Porque todos nós seremos saciados, principalmente saciados desse manancial que nos traz a sua lei de amor. E dá as claras, disse Kardec: amai-vos, irmãos, e instruí-vos. Buscar esse manancial que nos eleva, que nos faz crescer a cada dia, a cada instante de nossas vidas. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Nos fala sobre a perseverança que devemos ter no nosso caminho. Quando fores convidado para um banquete, senta no último lugar, nos dá a condição essencial da humildade, o combate ao orgulho que ainda emana em nossos corações, trazido de vidas pretensas e conquistadas muitas vezes nessa existência. Nós vamos conquistando, tudo são conquistas. Em vez de nós conquistarmos a humildade, a prática do bem, do amor, nós conquistamos outras coisas, nos atravancam a nossa caminhada. Nós nos distanciamos desse reino, dessa edificação desse reino, e ficamos com fofocas, com coisas que só atrapalham a edificação das nossas vidas e melhoria que nos traz a paz contida em nossos corações. Aquele que quer ser o maior, seja o que mais serve, fala claramente dessa unidade. Aquele que se der sem pecado, que atira a primeira pedra, é a lição da autoanálise que devemos fazer. Ninguém pode dar aquilo que não tem, nós temos que nos perdoar também. Tem o arrependimento dos abates, dos erros. Toda lei está impregnada na nossa consciência, o código divino que está em nós. Se ferimos alguém, fizemos alguma coisa, uma palavra, aquela palavra que vai, é aquela que não tem mais retorno, não tem jeito de nós buscarmos atrás. É uma coisa saindo daí, promovendo calor de quem quer que seja. É a mesma coisa que nós pegarmos um travesseiro cheio de dentro e sair espalhando para a rua. Quem vai conseguir voltar aqui de dentro? Então nós temos que ter muita firmeza, muita responsabilidade para aquilo que falamos, para aquilo que levamos aos nossos irmãos e aquilo que falamos dos outros. Termos em nós plenamente sermos caridosos, firmes e perseverantes, e esse é o melhor caminho a trilhar, aquele que se edifica o verdadeiro reino de Deus no nosso coração. Fala-nos muito bem, claramente, para reconciliar-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Nós estamos buscando plenamente a paz dentro de nós. E quanto mais contendo estivermos, mais desavenças, mais problemas advirão em nossas vidas. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É a lição da nobreza que nos dá o Mestre dos Ensinos. Tratai a todos como gostaria de ser tratado. Está a lição plena aí do que? Da justiça de Deus. A justiça maior nos dá, que é o que nos dá, está no reencarnado, no plano hoje, que nos faz
a situação melhor. E cada um está no lugar certo, no trabalho que ele veio melhor para a sua própria evolução. Nada nos acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. É a doutrina que nos esclarece, que nos faz cada vez melhores, e que nós possamos fazer essa reflexão, que tinha muito mais coisas, para que eu recomendo, se puderem, leiam esse livro, estudem, e tenham a plena certeza de que esse reino vocês construirão em seus corações, buscando, cada um de nós, se firmarmos no trabalho, no campo do bem. A prática é que nos enobece e que nos faz melhores. Não é aquele que fala que vai estar em situação melhor. Porque nós sabemos que cada um está num estágio evolutivo. Não é porque estou aqui falando que estou em estágio melhor que quem quer que seja. Às vezes aquele que veio hoje limpar o centro, para preparar a casa, para que o nosso fosse recebido na noite de hoje, está em condição bem melhor do que aquele que nos falou. Eu desejo muita paz, meu coração está em alegria, e desejo bom ânimo a todos para que enfrente cada um a sua dificuldade, com simplicidade, humildade, buscando sempre refazer a sua alma, refazer o seu interior através dos ensinamentos contidos da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, que vai nos fortalecer para que enfrentarmos a todas as dificuldades com muito amor, muito carinho e muita paz a todos. Que Deus abençoe a todos. Agradeço porque é uma oportunidade maior de eu procurar estudar, mas mais ainda, me fortalecer para que eu possa praticar aquilo que estou falando. Muita paz a todos.